sejam todos muito bem-vindos a mais um Terapeuta Desejado, um quadro onde te aproxima do tratamento da fibromialgia sem dores e sem remédios. Se você é terapeuta e deseja tratar o seu paciente com fibromialgia para ele viver sem dores e sem remédios, você está no lugar certo. Hoje você vai aprender o que você precisa fazer para tratar a fadiga do seu paciente com fibromialgia. Se você ainda não me conhece, eu sou a Jordana Ribeiro, sou mestre em Psicologia Clínica e da Saúde e terapeuta integrativa. Vamos juntos agora para você descobrir o que você precisa fazer para tratar a fadiga do seu paciente com fibromialgia. Antes da gente começar, eu quero te lembrar para você se inscrever aqui no canal, caso você ainda não é inscrito, e curtir também esse vídeo. Lembra de compartilhar com seus amigos terapeutas para que ele possa saber como tratar o paciente com fibromialgia para viver sem dores e sem remédios. Primeiro ponto aqui que eu quero tratar com você é o conceito da fadiga. O que é fadiga para que você possa entender e perceber como que você pode atuar com a fadiga do seu paciente com fibromialgia. A fadiga é um dos sintomas bem comuns que acontecem com os pacientes com fibromialgia. É um cansaço persistente, onde essa pessoa, qualquer esforço que ela faz, ela fica cansada. Ela fica cansada, para você ter uma ideia, até para pentear o cabelo, até para tomar um banho. E qualquer tanto que ela dorme ou ela procura descansar, ela não consegue cessar essa fadiga. Então, é uma característica bem comum em pessoas com fibromialgia, e se ela não trata essa fadiga, ela continua sentindo dores também, porque um sintoma vai piorando o outro, e aí fica um ciclo da dor, que a gente chama, sem fim, se você não vai lá e atua da melhor forma. Então, agora que você entendeu qual que é o conceito da fadiga, que é esse cansaço persistente e intenso, você sabe que não é mais um simples cansaço por cansar. Então, se o paciente com fibromialgia chegar no seu consultório e falar assim, olha, eu tô cansada, tudo que eu faço eu não consigo dar continuidade, você já vai entender que se trata de uma fadiga mais cronificada mesmo. E que não é porque ele não quer fazer, ou porque simplesmente está com dor, mas porque esse sintoma está associado a todo um processo de dor desse paciente. Então, com a fadiga, aumenta as dores, com as dores intensificadas, eles não conseguem dormir, não tem um sono reparador, isso piora a fadiga e vai piorando cada vez mais o quadro desse paciente. É uma mega oportunidade você aprender e entender como atuar na fadiga do seu paciente com fibromialgia, porque atuando na fadiga, você consegue já quebrar esse ciclo da dor e ele já começa a ter melhoras consideráveis para a vida sem dores da fibromialgia e sem remédios. E aí sim você consegue fazer um tratamento qualificado, assertivo nesse paciente para ele poder viver sem dores da fibromialgia e sem remédios e você ser diferenciado mesmo. Então, uma coisa muito importante de você perceber é como esse paciente vai chegar no seu consultório. Esse paciente geralmente chega com o principal sintoma, que é o sintoma da dor, se queixando porque ele está com dores no corpo inteiro, mas também ele se queixa dessa fadiga. Você vai escutar esse paciente falar que ele está se sentindo exausto, que não consegue mais, não aguenta mais de tantas dores, de indisposição. Você vai perceber uma frustração desse paciente por ele não estar conseguindo lidar com a rotina, com as coisas do dia a dia. Você pode até perceber, isso é um ponto muito importante para você, terapeuta, que quer tratar pacientes com fibromialgia, para ele viver sem dores e sem remédios, você vai ver que alguns pacientes com fibromialgia, a queixa principal não é a dor. Em algumas vezes, é a fadiga. Então, é até interessante você ter essa escuta ativa para você perceber o que mais pega nesse paciente. Porque às vezes ela fala assim, e eu escuto isso de algumas mulheres. Ah, Jordana, nem é a questão das dores. As dores eu até aguento. Mas essa fadiga, ela me limita muito. Ela me limita a fazer a minha rotina, fazer as minhas atividades diárias, trabalhar. Eu não aguento. Se eu tivesse que conviver só com as dores, até que ia, mas essa improdutividade em mim acaba comigo. E aí é importante porque essa fala dessa paciente
ela não exclui o fato dela estar com dor. E olha só, ela ter falado isso para você, você já consegue entender e perceber que ela vai colocando a dor para debaixo do tapete e normalizando o sentir dor. Você está percebendo a fala? Quando o paciente vem com a queixa principal, que é a fadiga, você já vai entendendo o movimento que ela lida com a questão das dores, tá? Então só fica de anteninha ligada em relação a isso. Você vai trabalhar essa questão da fadiga, mas fica bastante presente e consciente para essa queixa dessa fadiga excluindo a dor, certo? E aí, um erro muito comum que acontece é o terapeuta acreditar o seguinte: então se é a fadiga, tem toda uma questão de o fluxo de sangue no corpo, a pessoa ela tem um ritmo mais lentificado, ela tá mais ofegante, né? E aí vai deixando e olhando muito para essa questão física. E aí ele tende a encaminhar para o nutricionista para passar um polivitamínico, uma suplementação para essa pessoa não ficar com tanta indisposição. E aí vai perdendo a qualidade do atendimento no momento em que você consegue agir e intervir de uma forma muito assertiva em relação à fadiga, sabe por quê? Fadiga, o que essa fadiga está falando para essa pessoa com fibromialgia? Se a gente está entendendo aqui hoje que a fadiga é um cansaço extremo, uma improdutividade, por conta da fadiga, essa pessoa se sente improdutiva, ela está saindo de um polo para o outro. Porque se você me acompanha aqui há mais tempo, você entende que a pessoa com fibromialgia tem um perfil muito controlador, de agir, de resolver tudo de todo mundo e deixar ela de lado. E aí olha só o quanto que o corpo é inteligente. Nós temos, né, o yin e yang, os dois polos, os dois extremos para a gente encontrar esse equilíbrio. O corpo, ele sai de um extremo onde essa pessoa ela vai acelerar, ela está acelerada, fazendo tudo para todo mundo, ela vai matando um leão por dia e vai para um outro extremo, em que essa pessoa ela se sente improdutiva, onde ela fica cansada de levantar da cama. Ela faz um esforço, ela vai no chão, ela fica cansada já. Então, olha um extremo para o outro. E aí é importante que você tenha esse raciocínio clínico. Peraí, ela está me queixando de fadiga. Como que era o movimento dela? A fadiga, ela vem muito para falar, para avisar que ela estava num polo que não era saudável. Não significa que esse polo aqui está saudável, mas sai de um extremo. Todo o processo terapêutico você vai perceber que a pessoa ela tende a sair de um extremo e ir para outro até encontrar esse equilíbrio. E o papel do terapeuta é contribuir para esse encontro de equilíbrio. É contribuir para que essa pessoa, esse paciente, vá harmonizando o movimento de vida dele. Por isso que é fantástico você entender cada significado de cada sintoma, o que cada sintoma quer dizer, para que você faça o que? Vá na raiz. Haja de forma assertiva com cada movimento que esse paciente te mostra. Porque aí você atuando dessa forma, você traz resultados para o seu paciente. E aí o paciente que está chegando e muitas vezes ele está falando que a fadiga incomoda mais ele do que as próprias dores, você está escutando o seu paciente dizer que salvar todo mundo tudo bem, eu não importo com a minha dor. Eu quero voltar a ter disposição para resolver a vida de todo mundo. Só que o que é importante e o que é necessário fazer? Fazer com que ele esteja nesse polo, né? Ele estava nesse polo, agora ele está nesse outro extremo, fazer com que ele olhe e perceba esse ponto de equilíbrio. E aí eu vou te explicar, mais para frente eu vou te falar o que você pode fazer para que você atue nesse ponto de equilíbrio, tá? Para que você haja de uma forma mais assertiva. Porque a fadiga, esse cansaço extremo, a ponto dessa pessoa ela pentear o cabelo e se cansar, ela vai tendo uma autoestima lá embaixo. Ela vai tendo pensamentos intrusivos de que ela não é capaz de realizar,
Quantas e quantas pessoas com fibromialgia têm essa queixa? Ah, eu não sirvo para mais nada. Ah, tanto faz. Elas perdem a vontade de fazer, elas perdem o conceito delas mesmas. E isso vai intensificando até a questão da dor na lombar, que a gente pode falar isso mais em outra oportunidade. O que acontece é que esse paciente, essa pessoa, ela vai perdendo a identidade. E aí não é você indicar essa pessoa para ir para nutricionista por conta disso, você vai indicar, mas não é por conta disso. Que a nutricionista é um tratamento complementar ao seu. Você vai identificar junto com o seu paciente como que era o extremo A e o que fez ele chegar nesse extremo B. Você vai identificar com esse paciente os padrões. Quais são os momentos que mais aparecem a fadiga? Por mais constantes elas sejam. Você está percebendo que tudo tem um significado? Todo o raciocínio clínico que você precisa ter para identificar a raiz dessa fadiga. E se você acredita que é só algo físico, que ela precisa tomar só uma suplementação, você lava as mãos e perde a oportunidade de contribuir com esse paciente. E você é capaz de contribuir com a história desse paciente, de perceber, de ter uma escutativa. Eu atendi um caso dentro do Fibromulheres que uma das queixas principais, acho que a principal não, acho não, a principal causa, a principal queixa dessa minha fibromulher, ela era a questão da fadiga. Ela era executiva, né, secretária executiva, fazia tudo. Ela resolvia o problema todo dos empresários, a cobrança era incessante em cima dela. Chegou um ponto que ela não aguentava sair da cama. Ela foi piorando, 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 piorando a fibromialgia, e aí ela não conseguia sair da cama. Tinha momentos que ela só mexia os olhos, de tanta dor e de tanta fadiga que ela tinha. E quando ela iniciou o tratamento comigo, ela se queixava muito da fadiga. Ela falava e já se cansava só de falar. E a gente identificando esse extremo, foi importante perceber o que fez com que ela fosse para o outro extremo, que era justamente esse perfeccionismo. Quanto mais perfeccionista o seu paciente é, mais ele tende a ter fadiga. Por quê? Porque é uma demanda energética muito forte. É uma demanda energética que vai além do que o corpo consegue suportar. E como tem a questão das dores, que já geram um desgaste, essa pressão, essa intensidade dessa cobrança em cima dela mesma, desse paciente seu, faz com que aumente e intensifique a fadiga. Então é extremamente importante que você identifique esse perfil comportamental do seu paciente, para que você convide ele, e quando eu falo convidar ele, é você atuar, né, intervir ali no setting terapêutico, para que ele possa entrar nesse ponto de equilíbrio. São pessoas que estão muito acostumadas a abrir mão delas mesmas. E o corpo é tão inteligente que ele faz o quê? Ele dá o freio na própria pessoa. Opa, peraí. Se você não para, eu te forço a parar. Não é isso que acontece quando, por exemplo, nós gripamos? A gente está ali forçando, forçando, forçando nosso mecanismo. Se a gente não para, vem a gripe. E isso acontece com todas as doenças. E na fibromialgia acontece dessa forma. Ela tá ali, ó, resolvendo tudo, salvando todo mundo, acreditando que ela não pode parar,
E nessa demanda energética gigantesca, chega uma hora que para. O corpo fala, chega. E aí ela vai lá para outro extremo. E o que ela acredita? Eu não sou mais capaz de fazer nada. Se eu não sou mais capaz de fazer nada, ninguém vai me ver. Eu vou ficar abandonada. E aí ela entra em crise de ansiedade. E aí ela desenvolve uma crise de fibromialgia. Olha só a importância de você ter a visão global da fibromialgia. E aqui a gente está falando só da fadiga, hein? Só da fadiga aqui. E o quanto é importante você ter essa visão global da fibromialgia em si, para você entender o efeito cadeia que tem na síndrome. Porque o terapeuta que não tem essa visão global, ele não consegue atuar no tratamento da fibromialgia sem dores e sem remédios. E é um dos pontos que você precisa fazer, ter essa visão global. Perceber o que é ou não é do diagnóstico. Até para você entender e conseguir intervir com o seu paciente, porque às vezes ele está cansado, ele precisa parar e ele acha que é da fadiga. Que tem essas nuances, assim como tem na questão da dor. Você vai ver no tratamento da fibromialgia sem dores e sem remédios, que esse paciente ele vai passar a entender o que é da fibromialgia e o que não é da fibromialgia. O que é? O que tem das dores ali nele? Que faz parte do diagnóstico da fibromialgia e quais são as dores que vão aparecendo que não faz parte, porque a dor é do humano, faz parte do humano. E se você não consegue atuar com o seu paciente para ele poder viver sem dores da fibromialgia, sem remédios dessa forma, ele vai pegar tudo como da fibromialgia e ele não vai ter melhora, porque ele não vai ter clareza do que é do diagnóstico dele ou não. Porque nem tudo é da fibromialgia. É claro que é uma síndrome que afeta muitos e ocorre, né, outros sintomas. Mas acontece de não ser tudo da fibromialgia. Por isso é muito importante o terapeuta que atende, ou deseja atender pacientes com fibromialgia, tenha clareza de todo o processo da fibromialgia, do que é importante fazer para que esse paciente viva sem dores e sem remédios. Porque quando a gente falando hoje aqui da fadiga, porque quando você vai ter essa escuta ativa e entender esse processo desse paciente, você consegue intervir para que ele venha para o equilíbrio e você consegue ter essa escuta ativa para entender o que é de fato a fadiga e o que não é. Porque separando e ficando isso muito claro para o seu paciente, a resposta e a recuperação dele é muito mais rápida. E isso fica claro, eu vou te dar um exemplo voltado para a dor. Gestrein é toda uma questão de educação em dor também no método, né? Para que você possa tratar pacientes com fibromialgia e ele viver sem dores e sem remédios. E ele entendendo o que é a dor da fibromialgia e o que não é, ele para de ter medo da dor, porque o medo da dor intensifica a dor. E começa o ciclo também. Assim como a fadiga, o movimento voltado para a fadiga, né? Tipo, tudo que eu faço eu fico muito cansado, então eu não vou fazer, eu não vou me esforçar. Ou essa pessoa, ela se esforça triplicado, mesmo com fadiga, mesmo com intensidade, né? Com essa dificuldade, e ela fica exausta. E aí, se o seu paciente for esse paciente que ele vai se movimentando, forçando para dar conta de tudo, que é uma característica muito comum. Eu abraçava tudo, agora eu não estou conseguindo fazer mais nada, então eu vou me pôr em teste. O seu paciente vai se colocar em teste e cabe a você, como terapeuta, mostrar para ele e identificar junto com ele o momento de equilíbrio. Porque ele vai se colocar em teste para mostrar para ele mesmo que ele não é incapaz de fazer, que ele não é improdutivo. Só que o fato dele se colocar em teste o tempo inteiro faz com que ele se cobra e faz uma força sobre-humana que é claro que ele vai ficar cansado. E aí não passa mais a ser a fadiga. É a fadiga,
mas todo o estresse que ele está potencializando no organismo dele. Olha quão complexo e profundo é. Porque aí, às vezes, o terapeuta que não tem consciência do que é fibromialgia e não sabe tratar a fibromialgia de forma com que o paciente fica sem dores e sem remédios, vai incentivar o paciente ou a se esforçar ou a descansar. Não, descansa mesmo, fica na cama. Quando você conseguir, você levanta. Não é quando você conseguir, você levanta. É você ter repertórios para você oferecer para esse paciente para que ele tenha consciência corporal e faça sim no ritmo dele, mas não é quando ele conseguir, ele levanta. Você está percebendo que tem uma diferença aí? Tem uma diferença, é uma linha tênue, porque aí ele encontrou o equilíbrio. É muito perceptível isso. Quando eu coloco para as minhas alunas do Fibromulheres uma técnica para que elas possam se auto-aplicar. E às vezes elas estão com medo de auto-aplicar e sentir dor. Elas aplicam, elas percebem, nossa, fez muita diferença. É melhor do que você ficar passando a mão na cabeça. Não é nem passar a mão na cabeça, não é nem agredir, ser rígido, né, e ser agressivo para que o seu paciente tenha um melhor movimento, um melhor resultado. Então a fadiga vai ter sim esse processo de cansaço extremo, ou o paciente ele vai ficar na cama com muita dificuldade, com muitos desafios, ou esse paciente vai se esforçar triplicado e com isso ele vai cansar mais. E aqui, você, terapeuta, está tendo a consciência de que ele está saindo de um polo e indo para o outro. E que se ele está com tamanha fadiga, é porque ele está sendo essa Mulher Maravilha, que eu chamo, né, de abraçar um mundo. E se ele está sendo essa Mulher Maravilha de abraçar um mundo, passo simples que você já pode começar a fazer com o seu paciente é identificar o que faz esse paciente a querer salvar tudo de todo mundo, a não se permitir descansar, a não se permitir ter um momento para ele. É impressionante quando você trabalha essa questão, você consegue fazer, né, com outras ferramentas, com outras técnicas, tem muitas técnicas para você trabalhar a fadiga, você consegue ver essa melhora desse paciente. E quando você atua na fadiga do seu paciente, você vai perceber que ele já vai trazendo resultado. Ele já vai mostrando para você, nossa, eu já estou mais disposto, nossa, eu já acordei sem dor hoje, nossa, eu estou conseguindo controlar a minha ansiedade, o meu estresse. E aí é um ciclo do bem, não é aquele ciclo mais da dor que puxa uma coisa, puxa outra e vai aumentando, intensificando a dor. Você já consegue atuar na fadiga, ele consegue perceber esse ponto de equilíbrio, consegue descansar de fato, né, nesse ponto de equilíbrio, e com isso vai reverberando no processo da dor, vai melhorando a dor. E aí você vai atuando, claro, em outros aspectos da fibromialgia, para que esse paciente finalmente viva sem dores da fibromialgia sem remédios. Então é muito além do que uma suplementação. Se trata do movimento de vida desse paciente. Como você, terapeuta, está percebendo o movimento de vida do seu paciente com fibromialgia? Como que você está atuando? Essa clareza é muito importante para você tratar o seu paciente com fibromialgia e ele viver sem dores e sem remédios. Muito importante mesmo. Começa a refletir. Começa a perceber como que esse paciente chega. E aí, eu vou dar até mais um bônus aqui na sua percepção. O que ele ganha quando ele está com essa fadiga? E aqui, quando eu falo de ganhos, é de uma forma inconsciente. É o que acontece quando ele está com essa fadiga? Quem começa a fazer por ele? E isso de forma totalmente inconsciente, tá? Porque tem sofrimento no paciente com fibromialgia por ter fadiga. Tem sofrimento, tem limitações. Pode ser que alguém assuma a responsabilidade. Já atendi casos também, para você ter uma noção, de que essa fibromulher tomou consciência dentro do processo do Fibromulheres, que ela inconscientemente fazia um movimento em que o corpo dela intensificava a fadiga e ela percebeu que com fadiga ela não precisava fazer as coisas para as pessoas.
Ela tinha esse perfil de Mulher Maravilha e com a fibromialgia ela desencadeou um processo muito intenso de fadiga. E esse processo muito intenso de fadiga fez com que fosse a justificativa dela não estar fazendo mais. Porque na cabeça dela ela entendeu que se eu tô boa, eu preciso fazer para todo mundo. Se eu estou bem de saúde, eu preciso salvar todo mundo. Então, vem fadiga, vem cansaço extremo para as pessoas verem que eu não tô dando conta e elas fazerem. E elas fazerem ainda por mim. Isso acontece. E que aconteceu com essa fibromulher, inclusive. E quando ela percebeu isso, para ela foi um choque, porque ela não percebia que ela estava fazendo isso. Porque para ela ficou muito confortável. E palavras dela foi um processo muito lindo de maturidade mesmo, de reconhecer que, caramba, Jordana, e eu faço isso para as pessoas não terem justificativas de falar mal de mim, para as pessoas não me acusarem, não me julgarem, porque elas vão perceber o jeito que eu estou. Tudo isso pela dificuldade que ela tem, na época tinha, né, no caso, ela tinha de dizer não, de encontrar esse equilíbrio, onde ela pode sim se manter saudável, falando não, sem precisar aborrecer as pessoas. Esse é o ponto de equilíbrio. Falar não sem precisar adoecer. Porque o que ela estava fazendo? O corpo adoecia para poder falar não para o outro. E esse olhar é muito importante você ter, que muitos terapeutas não têm, principalmente para tratar pacientes com fibromialgia. E que agora você tem esse olhar, essa percepção. E aí você perceber, eu vou dar um exemplo aqui, né? O que ele tá escondendo aqui, atrás desse movimento, desse sintoma? O que esse sintoma tá querendo dizer? Não significa que você vai dar ali de cara para ele a resposta. Né? Tem todo um processo, todo um passo a passo de como que você vai reportar isso para ele, como que você vai mostrar para ele e tudo mais. Mas o que agora que fique bastante claro aqui para você é a sua percepção, para você entender e atuar no tratamento da fibromialgia sem dores e sem remédios, porque essa percepção vai conduzir todo o seu processo dentro do setting terapêutico. O que fez sair de um polo para o outro, certo? O que ele está ganhando? O que está acontecendo com ele aqui? Porque na cabeça dele ele só está perdendo. Mas espera aí, não significa que ele queira, tá? A nível consciente. Mas o corpo quer aquilo que gasta menos energia. E utopicamente está gastando menos energia. Por quê? Porque o seu paciente, o paciente que você vai atender com fibromialgia, ele ainda não tem repertório para lidar com esse equilíbrio. Por isso que entra aí o seu papel para contribuir com esse repertório. Certo? Então você pode entender aqui o que é a fadiga na fibromialgia, que não é simplesmente um cansaço pelo cansaço, que a pessoa está cansada e está fadigada, não, é um cansaço extremo, persistente e que não se recupera a energia dessa pessoa. Você percebeu que não é só suplementação para contribuir com a fadiga do seu paciente com fibromialgia, é você entender o que está por trás da fadiga, que é justamente o seu paciente ser Mulher Maravilha, independente de ser homem ou mulher, esse super-homem, né, sou a Mulher Maravilha, e resolver tudo para todo mundo e o corpo não aguentar, não resistir para o outro extremo, para parar mesmo. E aí, ao tempo que ele para, ele não precisa justificar para as pessoas que ele está parando, porque as pessoas estão vendo ele adoecido. E as pessoas verem ele adoecido, ele não precisa bancar a frustração do outro. O outro não vai ficar com raiva de mim, o outro não vai ficar emburrado comigo, porque eu estou aqui adoecido. Acontece muito. E aí você, enquanto terapeuta, vai fazer o quê? Você vai mostrar, trabalhar, né? Tem toda uma forma de mostrar e de trabalhar com esse paciente, de sair desse extremo que ele já saiu, mostrar que ele saiu desse extremo, mostrar o extremo que ele está, aumentar junto com ele o repertório para ele entrar nesse equilíbrio, a ponto que o corpo não precise mais expressar em forma de fadiga. Porque você fazendo dessa forma, você consegue atuar junto com o seu paciente para que ele tenha mais disposição. Logo, ele tendo mais disposição, a autoestima dele fica melhor, ele consegue produzir mais, ele fica mais animado. Logo,
diminui o nível de cortisol do corpo, diminui o nível de adrenalina, que já mostrou que a adrenalina intensifica as dores da fibromialgia. Esse paciente pode conseguir até dormir melhor, contribuindo para esse processo da fibromialgia sem dores e sem remédios. Tem essa clareza, essa visão global. Você com raciocínio clínico, você consegue atuar de forma personalizada e assim atuar no tratamento da fibromialgia sem dores e sem remédios. Faz sentido para você? Comenta aqui abaixo se faz sentido para você. Você já atendeu algum paciente com essa demanda intensa de fadiga? Compartilha aqui comigo também. E se esse vídeo fez sentido para você, já se inscreva no meu canal caso você ainda não é inscrito. Compartilha com seus outros amigos terapeutas também, para que ele também se capacite, assim como você, no tratamento da fibromialgia sem dores e sem remédios, ok? Então eu vou ficando por aqui e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!